E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou fazer um vídeo que eu fiquei pensando sobre ele, porque quando eu tive a minha primeira bebê, que eu tive aqui em Portugal também, eu procurei muita coisa. E pra saber, né, como que funcionava o sistema público, o sistema particular, como que funcionava, como era o método que geralmente os médicos aqui faziam pra fazer o parto, e eu quis saber tudo e procurei no YouTube e achei algumas coisas, porém eu não tinha feito nada parecido aqui no canal, até porque eu fiz esse canal quase um ano depois do nascimento da minha filha, então acabou que eu não fiz nenhum tipo de conteúdo aqui, e eu quero fazer especificamente da anterior, né, da minha primogênita, Hailey, porque já já eu vou fazer do bebê 2 da Amber, que está aqui. Então, esse não vai ser o relato do parto dela, ela ainda está na barriga, mas eu farei, então eu quero fazer da Hailey. Já fiz o meu relato de parto aqui da Hailey e agora eu quero fazer como que funcionou dentro do hospital. Então, quero falar pra vocês aqui, porque possivelmente pode ser que a experiência seja completamente diferente, né? Então, eu quero falar sobre burocracias, em questão de documentação, em questão a outras coisas sem ser o relato de parto em si. E enquanto eu vou falando com vocês, eu vou ir me maquiando, que agora eu vou sair. E aí resolvi fazer esse vídeo aqui, jogar pra vocês. Deixa eu só prender aqui meu cabelo do jeito que dá, depois eu dou uma arrumada nele. Mas é isso, gente. Aí eu quero contar pra vocês como que foi, né? Porque eu tinha muita dúvida. Então, assim, começando que eu sou do Algarve e tive a minha filha no Hospital de Faro, tá? Então, o Hospital Público de Faro foi onde eu tive a minha filha. Sobre pagamentos, né? Vamos começar sobre dinheiro, que eu acho que é uma das dúvidas que as pessoas mais têm. De quanto é o parto, se paga, se não paga, quanto paga, como paga. Por aqui não ter o SUS. Como que funciona? E assim, começando o quê? Eu tenho seguro-saúde, tá? Seguro-saúde no Brasil, por exemplo, é como se fosse o convênio. Então, eu tenho ele é do Santander. E quando eu abri a conta no Santander, eu já comecei a pagar esse seguro. Então, eu poderia, por exemplo, ter feito o meu parto em um hospital particular. Porém, eu morava, pra quem se lembra do começo do canal, eu morava na rua da frente do hospital. Literalmente, eu só atravessei a rua pra ir pro hospital. Então, Nossa, minha garganta tá horrível. No frio, a minha boca queima, minha garganta fica um pouco ruim, mas enfim. Então, eu tive no hospital que era na frente da minha casa, era público, era mais fácil. E aí, na época, eu acho que o parto normal, natural, seria 250, se fosse no particular, e 600 euros se fosse no público, algo do tipo, tá? Foi em 2023, ano passado, que tava esse valor. Não sei se de seguro-saúde para seguro-saúde muda o valor, não sei como funciona. Eu pago 9 euros no meu seguro-saúde, que é o Safe Care, pelo Santander, tá bom? Então, para quem mora aqui, vai conhecer mais ou menos, ou se quer procurar saber, é esse o parâmetro que eu tenho para vocês. Eu acho que tá ficando bom, gente, eu não tô conseguindo ver direito. Mas eu vou abrir um espelhinho aqui. Enfim. E aí, tive minha filha no seguro, no público mesmo, que foi no hospital aqui de Faro, e ele é muito conhecido, a maternidade dele é bem grande, e tem muitos relatos, até relatos assim na internet, sobre lá. Obviamente que cada experiência é uma experiência, né? Cada mulher tem uma experiência, e então foi isso. E aí, na época, em 2023, no início de 2023, quando eu fui ter a minha filha, eu não tinha residência. Thaís, como que funciona isso? Você tava ilegal? Não.
Assim que eu cheguei aqui, eu fiz o que existia na época, hoje já não existe mais, que é um documento chamado manifestação de interesse. Pra quem é de Portugal ou tá procurando vir pra cá, sabe sobre esse documento. E nessa manifestação de interesse, eu tinha, né, o pedido de residência e tal, eu tava esperando. E eu ainda estava com esse pedido até o começo do ano passado. No começo do ano passado, antes de ter a Hailey até, eu passei para a CPLP. E a CPLP também é uma residência, né? Não é um pedido de residência, é uma residência. Porém, a minha residência ficou em análise. Mas assim, não vou entrar em detalhes aqui com vocês agora sobre isso, porque não vai mudar muito. Mas ficou em análise e acabou que simplesmente eu tive a Hailey sem a minha residência, sem a minha CPLP, porque ela estava em análise e ficou assim por 9 meses em análise. Mas passo para outro vídeo, né? Ponto para outro vídeo. Eu acho que eu já até comentei aqui com vocês alguma coisinha em qualquer outro vídeo por aí. Mas, enfim. Então, eu estava sem a minha residência. Eu estava só com o pedido da residência da CPLP. Então, eu estava sem residência, tá bom? Só para deixar claro. E aí, como que eu fiz o meu pré-natal? O meu pré-natal eu fiz da mesma forma que eu estou fazendo agora. O pré-natal aqui, ele é feito geralmente, obviamente, tem como você pagar um obstetra, tem como você pagar esse serviço particular. Mas você consegue fazer ele no centro de saúde. Um centro de saúde, para quem está no Brasil, ele é como se fosse o posto de saúde. E esse posto de saúde, ele atende, né, igualzinho no Brasil. É regional, aonde você mora é onde você tem que ir. Enfim, e lá eles te atendem o pré-natal. Eu, como não tinha documento, eu era atendida como se fosse uma emergência. Então, assim, toda vez que eu ia, que eles marcavam, poderia ser um médico diferente, poderia ser qualquer médico que estivesse lá pra me atender, pra pedir os meus exames, assim, era tudo acompanhadinho. A gente tem um livrinho que é o livro da grávida, então assim, é tudo anotado, eles pedem todos os exames que precisa, não é algo relaxado. E no computador também fica tudo anotado sobre todas as coisas, tanto que dessa vez nem pediram a minha carteira de vacinação, porque da vez da Hailey já tinha uma carteira de vacinação, então eles já jogaram tudo no sistema, então já tá tudo lá. Então é bem organizadinho, mesmo que você, por exemplo, hoje você vai em um médico, mas no próximo você vai com outro médico. Não tem problema, porque tá tudo anotado lá, então não tem esse risco de ficar as coisas pontas soltas, sabe assim? Mas a partir desse médico que você vai no centro de saúde, ele vai te encaminhando até o parto. Então, ele acompanha você até o parto. Eu não lembro quantas consultas são. Eu sei que é um pouco menos que no Brasil. No Brasil, eu tenho a impressão que as pessoas falaram pra mim na época que é bem mais. E aqui também, por exemplo, a ecografia de obrigatória é um no primeiro trimestre, um no segundo trimestre e outra no terceiro trimestre. Só se acontece alguma coisa que eles pedem pra você fazer mais. Como eu morava numa cidade afastada daqui de Faro, no começo lá, quando eu comecei a fazer o pré-natal da Hailey, porque eu não morava aqui em Faro, eu morava em outro lugar, eles não me encaminhavam para fazer ultrassom no hospital. O ultrassom no hospital seria o de graça, né? O de graça. Entendam, gente, quando a gente fala as coisas de graça, a gente não paga ali na hora, mas você paga enfim, eu acho que nem preciso explicar sobre isso, né? A gente paga aqui chama IRS, né? Mas a gente paga pra segurança social, a gente paga impostos, a gente paga várias coisas, então não, nada de graça. Mas, enfim, quando eu falar de graça é porque eu não pago na hora ali pra instituição. Então, foi isso. E aí, eles não me mandavam, não me encaminhavam, porque eu morava longe de Faro. E mesmo depois, do meio da minha gravidez, que eu mudei pra Faro, eles não me encaminhavam do mesmo jeito pro hospital de Faro, porque eu já tinha começado a não ser encaminhada. Então, eu paguei todas as minhas ecografias. Eu fui fazer também ecografia de 4D, uma ecografia 4D, que a Hailey tava muito difícil pra descobrir o sexo dela. Ela ficava de costas e não conseguíamos ver. Então, assim, eu tive que pagar uma 4D pra gente ver ela. E foi na 4D que a gente descobriu que era menina. Quase com 7 meses. Quase não, acho que já tinha 7 meses de gravidez. Então,
Foi isso, então eu paguei todas as minhas ecografias, só os exames, as análises de sangue e urina, eu não paguei porque aqui realmente é isento. Então, quando você tem a guia, ele já é isento. Então, mesmo que você vá no particular, então, por exemplo, eu fazia essas análises numa clínica particular, porém é o governo que paga. Então, você fica isento, você não precisa pagar ali na hora, porque o governo paga pra você essas análises, né? Diferente de agora, por exemplo, porque agora, como eu sou acompanhada aqui no Centro de Saúde de Faro, eles me encaminham para o hospital. Então, todas as minhas ecografias eu estou fazendo no hospital, eu não preciso pagar. Então, é tipo assim, ótimo. E até agora eu tenho feito, eu não paguei nada ainda. E, inclusive, o parto. Então, vamos passar para o parto. Dentro do hospital público, que é onde eu tive, você também não paga, tá? Eu tive a minha filha, tanto se for normal ou cesárea, você não paga. Tenho amigas... Ah, mas Thaís, isso quem tem residência? Eu não tinha residência. Eu tive amigas que não têm residência também e tiveram parto cesárea. Então, Marcela, Lucas, Arthur, Teté, um beijo. Eu sei que eles me assistem, tô falando de vocês. Essa minha amiga, ela teve um parto cesárea aqui no Hospital de Faro também. E ela não pagou também. E ela não tem residência. Então, não é por ter residência ou não ter residência que a gente ouve falar muita coisa, né? Ah, se você tem, você não paga. Se você tem, você paga, não sei... Não paga. Eu não tinha residência. Agora eu tenho e vou continuar não pagando porque eu vou ter também no Hospital de Faro. Mas é isso. Então, é basicamente isso. Não vou entrar em muitos detalhes, as documentações, o que você tem que fazer, porque também não cabe aqui, mas só para explicar mais ou menos como que foi, né, esse processo todo. Então, no dia que eu fiz toda meu pré-natal no centro de saúde, eu morava longe, fazia lá. Quando eu vim pra Faro, eu comecei a fazer aqui, mas aí eles não me encaminhavam pro hospital, isso já tá esclarecido. Ok, eu paguei todas as minhas ecografias, fiz minhas análises. Na minha última consulta com o pré-natal dentro do centro de saúde, eles me encaminharam porque eu tinha um exame pra fazer, que esse exame é realmente feito no Hospital de Faro. Eles me encaminharam pra eu fazer. Esse exame é basicamente um cardiotoco, pra ver como que tá o bebê, pra ver se o líquido ainda tá tudo certo, se tem líquido ainda suficiente pro bebê. E esse exame foi feito com 38 semanas, eu acho. Foi com 38 semanas, que foi a última vez que eu fui vista por um médico antes do meu parto. Então, eu acho que a consulta foi com 36 semanas. 36 semanas? Não sei se foi 36 ou 35 semanas, a minha última consulta, e o exame foi feito com 38 semanas, eu acho que foi mais ou menos isso. Se não me engano, faz um tempinho já, gente, então assim, relevem. E aí, o médico olhou, fez tudo, viu se a bebê tinha líquido suficiente. Ele viu o coraçãozinho, se tava batendo, se tava tudo certinho. E monitorou por algum tempo e depois me mandou pra casa, feito o exame, ok, tudo ótimo. E me deu dali deu as orientações para a questão do parto. Né? A questão do parto normal, se tiver alguma dor, se tiver escape de sangue, se tiver escape de líquido, pra procurar emergência e tudo e tal. E enquanto isso, estava eu, né, super pesquisando sobre as coisas, como que eu iria sentir, aquelas coisas de mãe de primeira viagem, né, gente? De como eu ia sentir, de como ia ser, o que eu tinha que sentir pra ir pro hospital, o que eu teria que estar sentindo. Todas essas coisas, eu pesquisei tudo no YouTube, pesquisei tudo na internet, e é por isso. Então que eu tô fazendo vídeos assim, porque da mesma forma que eu pesquisei, outras pessoas que estão querendo vir pra cá ou que já estão aqui também podem estar pesquisando e querendo saber, né, como funcionam as coisas. Então, estou explicando aqui pra vocês. E aí, então, a partir disso, eu fiquei em casa, esperando, fazendo muita caminhada, fazendo muita coisa. E fui pro hospital no dia... Minha filha tava
prevista para nascer no dia 29 de maio. E no dia 29 de maio, a minha bolsa rompeu. Ela não estourou. Ela rompeu, começou a vazar líquido. E eu esperei bastante tempo em casa, até o dia 30. E no dia 30 eu fui, então, para o hospital. Porque já tava mais de 12 horas, né, vazando líquido. E aí, é recomendado que vá até o hospital. Chegando no hospital, então, eu dei a minha documentação que eu tinha. Eu tinha o passaporte, eu tinha o pedido, né, que eu tinha feito já o pedido da minha residência, da CPLP. E o livrinho, basicamente foi isso. E o livrinho da grávida, que é onde eles vão ter todas as informações sobre você. Por mais que eles tenham alguma coisinha lá registrada no sistema, eles ali no seu caderno têm todas as informações sobre você. E sobre o seu bebê também. E aí cheguei lá com esses documentos no dia 30 de madrugada. Isso, na madrugada do dia 29 pro dia 30 eu cheguei lá. E, gente, o meu parto foi extremamente lento. No sentido de, eu demorei muito pra dilatar. Quando eu cheguei no hospital, eu estava com 2 centímetros de dilatação. E mesmo assim, dali, eu queria voltar pra casa, na verdade. Quando ela falou pra mim que tava tudo bem, eu pedi pra voltar pra casa. Confesso que eu falei, não, deixa eu passar esse momento em casa, é mais tranquilo. E eles não deixaram. A enfermeira que tava lá, que por sinal foi quem fez o meu parto, ela estava lá no turno dela da noite e falou pra mim que ela não ia poder me liberar, porque como a bolsa estava rompida, eu estava com bolsa rota, há mais de 12 horas ela não poderia me liberar, porque corria risco de entrar bactéria e... Enfim, eu não estava com dor, eu estava com algumas contrações, mas eu não estava com dor. Então, assim, eu sabia que eu não estava completamente dilatada. Sabia que não estava na hora da minha bebê nascer, mas eu fui realmente por causa da bolsa rota. Então, cheguei lá e fui internada, entrei no hospital. Nesse período, o Danilo, o meu marido, não pôde ficar comigo, tá? Não sei se é todos os hospitais que são assim. Eu sei que, na verdade, aqui perto de Faro tem o hospital de Portimão e parece que lá o marido pode ficar com a mulher quando ela está, assim, em trabalho de parto. Aqui no hospital de Faro, pelo menos comigo e com as experiências de amigas em volta, eu sei que não pode, tá? Então, já tô falando aqui. Não sei se você tem alguém aí que tem uma experiência diferente, mas comigo foi assim, com as minhas amigas também. E é isso. A gente fica sozinha assim, né? Na emergência... Não é emergência que fala, eu acho. É na sala com várias mulheres. E aí várias mulheres na mesma situação, né? Em trabalho de parto. Eu fiquei em trabalho de parto o dia inteiro da terça-feira. E o Danilo realmente só pôde vir pra me ver no horário da visita. Então, assim, como eu dei entrada de madrugada, ele teve que ir pra casa. Dormiu em casa e voltou no horário de visita, que aí no horário de visita ele pôde ficar comigo. E daí ele já não foi mais embora, já saímos com a nossa bebê. Mas ele foi pra casa, depois ele voltou no horário, eu acho que o horário era das 9 às 5, eu acho que algo assim. Eu não sei direito, porque como ele não saiu, mas eu não sei. Então, assim, eu fiquei nessa sala com várias meninas. Várias não, eu acho que só tinha 2, mas tinha muitas outras salas com várias mulheres. Em trabalho de parto, em dilatação, sentindo dor. Aquela noite pra mim foi assim, uma das piores em questão à dor. E eu estava sem meu marido, então fica a dica aí pra, se você conhece algum lugar, algum hospital público que fique com o marido, talvez seja uma boa opção pra você procurar, pra você ir pra esse lugar, né? E aqui eu não fiquei. E aí a médica passou a 1h da tarde. Quando ela passou, eu estava ainda com 5 dedos de dilatação. Gente, eu fiquei o dia inteiro e dilatei pouquíssimo. Foi muito difícil. E nessa o Danilo já estava comigo. Eu pedi medicação. Eu não fiz plano de parto, tá? Eu sei que é muito comum algumas mulheres fazer, mas eu não fiz plano de parto. Então, assim, eu sabia, eu tava bem estudada. Pro meu marido também, eu passei muito conteúdo pra ele. Tudo que eu queria, tudo que eu não queria. Então, tava tudo aqui na nossa cabeça, na dele também.
Então, ó, isso aqui não pode, isso aqui não pode, ó, isso aqui eu quero isso, ó, eu quero aquilo. Então, conforme foi acontecendo as coisas, a gente foi se impondo lá dentro. E não tive grandes problemas, eu tive, obviamente, assim, algumas profissionais não foram tão profissionais, acho que eu vou dizer assim, mas isso a gente pode pegar em qualquer lugar, né, tanto no público quanto no privado, quanto... Então, assim, não tive grandes problemas, assim, de desrespeito a algo que eu queria, ou algo do tipo, assim, não foi grave. Inclusive, eu gostei, muitas enfermeiras lá foram bem gentis, me explicaram do jeito que eu precisava que me explicassem naquele momento. Por mais que a gente sabe, quando as coisas vão acontecendo e você tá morrendo de dor, você precisa sim de pessoas que te expliquem, pessoas que saibam do que tá falando, que te expliquem com calma, com dedicação. Porque você tá passando por um momento de sensibilidade, você tá com muita dor. No meu caso, eu estava com muita dor, então eu precisava que a pessoa sentasse, olhasse no meu olho e explicasse as coisas, e foi o que aconteceu. E dali, então, eu acho que o Danilo... Eu desci, eu pedi epidural. Fui eu que... Elas me sugeriram, elas falaram assim, a partir acho que dos 4 dedos de dilatação, eu poderia pedir epidural. Então, deu 5 dedos quando a médica passou, eu já pedi epidural. Falei, olha, eu preciso de epidural, eu tô morrendo de dor. Estava com dor desde o outro dia, né? Então, eu falei, eu quero epidural. Eu demorei um tempão pra descer pra sala de parto. E nessa sala de parto, o marido pode ficar. Porém, como eu já cheguei, que eu ia supostamente tomar epidural, o marido não pode entrar quando você vai tomar anestesia. Então, a anestesia é um lugar onde fica esterilizado e tudo, ele não pôde entrar. E aí eu fiquei lá, só que a questão foi que eu fiquei lá por muito tempo. Já falei isso aqui no relato de parto. Então, fiquei lá por muito tempo, porque a anestesista era uma só, num plantão de várias mulheres, de várias mulheres que estavam tendo filho. Eu acho que houve uns 6 partos normais, fora as cesáreas que teve. Então, a médica, a anestesista sempre vinha pra mim, vamos fazer, saía correndo, ia fazer outro parto. Então, foi um pouco complicado, eu fiquei um tempo assim, sem o Danilo, totalizando umas 3 horas. Sem o Danilo, mas foi nessas 3 horas, depois ela veio, me deu anestesia, me deu a epidural, aliviou a minha dor. Eu falo que bendito seja quem inventou a epidural, porque faz muita diferença mesmo. E aí o Danilo voltou, né? O Danilo voltou, depois que eu tomei a anestesia, e aí ele ficou comigo até a hora do parto. No parto, ele ficou comigo a todo tempo, a todo momento. Não pediram pra ele sair do quarto em momento nenhum. Não falaram nada, assim, nenhum absurdo. Não falaram nenhum absurdo mesmo. Tanto que na hora que tava saindo, elas pediram pra mim, a enfermeira, que já tava no turno da outra noite, a mesma que me internou, tava no turno já da noite, e ela veio fazer o meu parto. Então, assim, aqui, quem faz o parto, geralmente o parto normal, são enfermeiras obstétricas, tá? Não são médicos, são todos enfermeiros. Eu acho que em Portugal todo, se eu não me engano. E foi isso, e aí ela pediu pra mim se o Danilo podia ver lá embaixo, né? Ver a minha filha começando a sair. E eu autorizei, e aí ela chamou o Danilo pra ir lá ver. Então, assim, isso também demonstrou respeito, né? Que ela me respeitou. Talvez tem mãe que não quer dessa forma, tem mãe que não se sente à vontade, enfim. Ou o pai também não se sente à vontade, enfim. Assim que minha bebê nasceu, eles falaram, na verdade, antes da minha bebê estar no expulsivo, elas falaram que achavam que minha filha estava muito pra cima e talvez eles teriam que usar algumas ferramentas. Acho que vocês estão caindo, né? Eles iam ter que usar algumas ferramentas, alguns instrumentos, né? Falaram que achavam que meu parto teria que ser instrumental. E isso antes do meu expulsivo, e eu falei que tudo bem, que tava demorando muito mesmo pra nascer. Perguntei o que tava acontecendo. Elas só falaram que a minha bebê tava muito pra cima, que meu corpo ainda, como era o primeiro filho, não tava sabendo o caminho e tudo. Mas que ainda falaram que na próxima possivelmente seria um pouco melhor. Eu espero que seja mesmo, depois volto aqui pra falar pra vocês como é que foi.
Mas é isso. E aí, não precisou, no final das contas, nem precisou de usar instrumentação. Eu só tive episiotomia, que é o corte, né? Eles fizeram o corte, que também já tinham me avisado, né? Instrumental, episiotomia, já tinham me avisado que possivelmente iam fazer. Então, foi um parto sem instrumento, mas com episiotomia. E depois, assim que a minha bebê nasceu, eles já me jogaram ela pro meu colo. Eu ouvi o choro dela e eu já senti ela no meu colo, então foi assim, bem rápido. O cordão umbilical ficou um tempo ainda eu com ela no colo, aquele momento todo gostosinho. E depois desse tempo, eles chamaram o Danilo pra cortar o cordão umbilical. Eu confesso que na hora a gente tinha até esquecido. Obviamente a gente já tinha conversado sobre isso, né? Sobre ele cortar o cordão. Ele falou que queria cortar. Só que a gente não tinha pedido pra eles. A gente acabou que não pediu pra eles, que a gente, era nossa vontade de cortar o cordão. Mas na hora eles chamaram, eles falaram, olha, pai, pode vir cortar o cordão da sua bebê, não sei o que lá. Então, assim, demorou um tempinho. Eu não vou saber falar quanto tempo que foi. Mas eu creio que foi um tempinho considerável, assim, alguns minutinhos, talvez uns 2, 3 minutinhos, que esperaram pra cortar o cordão. E o meu marido foi quem cortou. Foi a coisa mais linda, a cena mais linda. E a minha bebê ficou bastante tempo, eles deixaram ela bastante tempo no meu colo. Eles foram limpando lá, né, ó, a cena de um parto. Com certeza tinha muita coisa pra limpar ali. Muito sangue, muita coisa. E aí eu tive o parto da placenta, né, depois que o bebê saiu a placenta. E que mais? O meu marido viu a placenta, eu acabei que não vi a placenta. Eu fiquei tão concentrada na minha filha que eu nem vi. Mas o meu marido viu. E a partir disso, eles, depois de um tempo considerável, pegaram a minha filha, perguntaram se podia levar ela pra... Levar não, né? Na verdade, era do lado, pra trocar a roupinha dela, pra dar uma limpadinha nela. E aí, assim foi feito. Eles foram, limparam ela, colocaram a roupinha que eu já tinha levado. Eles orientam, tá? Quando você tá na salinha lá em cima, que eu tava falando, com as outras mulheres, eles orientam o que você tem que levar, tanto pra você quanto pro bebê, pra sala de parto. Então, eles me orientaram, eu já tinha tudo separadinho, e aí eu levei as coisinhas da bebê pra essa sala de parto também. E eu não sei também, gente, a gente perde noção do tempo, mas eu acho que devia ser uma meia hora depois, meia hora, 40 minutos depois, eles tiraram a gente dessa sala. A gente ficou bastante tempo juntinhos. E tiraram a gente dessa sala e levaram pra uma outra salinha, onde eles me deram comida. O Danilo acabou que ficou com a bebê, eles dão a bebê pro pai, deixa a bebê com o pai curtir também. E a mãe acaba tendo que fazer xixi, tendo que comer, se adaptar. E aí eu tirei o peito, ela falou que era a hora da bebê pegar a primeira pega de mamar. E aí eu virei de lado e a bebê pegou o peito ali perto do pai também, a gente ficou juntos, foi um momento muito bom, muito lindo. Só que parece que passou muito rápido esse momento. E como estava de madrugada, eu tive a minha filha 3h30 da manhã. Como estava de madrugada, meu marido não pôde ficar novamente, só no próximo horário de visita. O horário de visita do acompanhante, ele é maior do que o horário de visita normal. Então, meu marido poderia vir às 9 e ir embora só às 9 da noite. Então, acho que o horário de visita de pessoas normais é das 9 à 1 da tarde, alguma coisa do tipo. Ou da 1 da tarde às 5. Não sei, alguma coisa do tipo. E aí, a minha bebê ficou comigo. Eu, naquela situação, né, de um semi-desespero. Primeira noite com a minha bebê. Até as 9 da manhã do outro dia, que é quando meu marido ia chegar. Então, fiquei aquela noite com ela. Eu estava super bem, o parto normal, assim, pra essa questão. Antes é muita dor, mas depois eu fiquei zero, assim. Foi maravilhoso, minha recuperação foi maravilhosa. Elas dão alguns tipos de orientações, né? Mas é você e seu bebê, basicamente é isso. E aí, o Danilo voltou às 9 horas da manhã do outro dia e ficou com a gente a parte inteira do dia, né, das 9 às 9. Pude tomar um banho, ele ficou lá com a bebê, né, não tinha passado a noite com ela, então você imagina, o pai
ficou assim extremamente com saudade dela. Acabou de conhecer a bebê, mas já tava com saudade dela. E foi isso. E eu fiquei internada de de terça de madrugada até sexta-feira. Eu só tive alta na sexta-feira, mesmo que for parto normal. E eu acho que foi essas as burocracias. E agora passando a burocracia na questão da cidadania dela, né? Da residência dela, da cidadania dela, de como que funciona. Como nós já sabíamos da lei que tem aqui, eu posso até deixar a lei aqui pra vocês. Mesmo que nós ainda não tínhamos... Gente, a minha mini querida acordou, tá? Então, assim, vocês vão ouvir ela falando por aí, me chamando e conversando sobre várias coisas. Mas, como nós já sabíamos dessa lei, eu vou colocar a lei aqui pra vocês, pra todo mundo ver. A partir do momento, tem uma lei que a partir do momento que você mora aqui em Portugal e você, mesmo que não tenha residência, mas está no processo da residência há 1 ano, isso se você tá aqui há 1 ano, o seu filho tem direito a ser cidadão português. Então, a gente já sabia dessa lei. Mesmo que nós não tínhamos a residência, mas estávamos esperando por ela há mais de 1 ano, a gente tinha direito, nossa filha teria direito de ser cidadã portuguesa, de ter cidadania portuguesa. Então, na hora da saída, tem como você registrar dentro do hospital mesmo. E nós fomos tentar registrar ela dentro do hospital. Só que a mulher falou que não dava pra... Mesmo com essa lei, na verdade no começo ela meio que falou, tipo, não, ela vai ter que ser brasileira mesmo. E aí nós mostramos que nós sabíamos da lei. E aí ela falou, então tá bom, então vai lá aqui chama registro. E aí nós tivemos que ir nesse lugar, é tipo um cartório, né? Ela marcou um horário pra gente, marcou uma data e nós fomos. E chegamos lá, ela falou todos os documentos que a gente tinha que levar, comprovando que realmente nós estávamos aqui há mais de 1 ano. Obviamente você tem que comprovar pra valer essa lei pra você. E aí nós comprovamos que nós estávamos aqui há mais de 1 ano, com recibos de trabalho, com contrato de trabalho. E, enfim, e eu acho que foi isso só que a gente levou. E escolhemos o nome, colocamos o nome completo lá. E dali ela já saiu portuguesa. Então, dali do registro, você pega um papel. E aí, com esse papel, eu fui no... Como que chama? Eu esqueci o nome de como que chama o lugar que a gente vai. Eu coloco aqui na tela pra vocês saberem. Mas você vai nesse lugar... Aqui em Faro, no mercado municipal, mas cada cidade tem um lugar pra ir. Aqui é o mercado municipal que você vai pra pegar a carteirinha de cidadão europeu, cidadão português. E lá também você pode pedir já o passaporte, que foi o que a gente fez. A gente pediu o cartãozinho dela, de cidadão, cartão cidadão. E a partir do momento que saiu esse cartão cidadão, a gente já pediu também o passaporte. O cartão cidadão a gente não pagou nada por ele, lá no registro a gente não pagou nada. E no cartão cidadão também a gente não pagou nada. O que a gente pagou foi o passaporte a gente pagou 60 euros, tá? Se você tem pressa, eu acho que é 100 ou 120 euros. Se você quer que saia, tipo, no outro dia. Mas como a gente não tinha necessidade nenhuma de ser com pressa, assim... A gente pagou 60 euros pra pegar o passaporte dela. E foi a única coisa que a gente pagou mesmo. De resto, a gente não teve que pagar o cartão cidadão. É como se fosse um direito e não paga. Eu acho que o RG também, né? A gente não paga no Brasil. E, enfim, foi toda a burocracia que teve. Que foi pouca, eu achei. Não teve muita coisa, assim, não. E é isso. Eu queria fazer esse vídeo para quando vocês tiverem dúvida ou quiserem procurar sobre o assunto, vocês terem aqui pra tirar suas dúvidas. E se você tem, gente, alguma dúvida sobre esse assunto, coloque aqui nos comentários pra mim, ou mande lá no meu Instagram também, que eu respondo. Posso responder, né, a partir da minha experiência, então, assim, tudo que eu souber, ou tudo que eu puder ajudar, eu ajudo. Então, me mandem mensagem aí, mandem nos comentários alguma dúvida que vocês têm sobre esse assunto. E é isso, basicamente é isso que eu tenho pra falar pra vocês, o passo a passo aí, o processo de como é que funciona.
Então, agora mudou algumas coisas, né, na questão da imigração. Eu sei mais ou menos também como é que tá, porque eu tenho pessoas próximas que estão fazendo os novos processos que estão, porque hoje em dia já não tem mais a manifestação de interesse, tem outros tipos de visto, enfim. Mas é isso, gente, que eu tinha pra falar pra vocês. Espero que tenha ajudado você que quer ser mãe aqui em Portugal, você que tá querendo vir pra Portugal e tem vontade de ter filhos. Então eu espero ter ajudado vocês. E é isso, esse foi um vídeo extra aqui pra vocês, que eu quis compartilhar sobre esse assunto com vocês, que eu acho tão importante. E é isso, essa semana eu acho que vai ter algum conteúdinho de Natal. Acho que nós vamos na feira de Natal que tem aqui próximo e uma que tem em uma cidade vizinha. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, um beijo e tchau!